Essa cena acontece na sua casa? Você abre a geladeira, pega um potinho de comida que está lá há uma semana, abre a tampa, cheira e pensa, não tem cheiro ruim, então tá bom. Se você já fez isso, presta atenção no que eu vou te dizer. Esse potinho pode estar carregando o que eu chamo de perigo silencioso, algo que não tem cheiro, não tem gosto e não muda de cor, mas pode te mandar para um hospital. Não é alarmismo. Em 2011, nos Estados Unidos, melões contaminados causaram um surto de listeriose que matou pelo menos 25 pessoas. Os melões pareciam perfeitos, bonitos, sem cheiro estranho, sem sinal algum. O perigo estava lá, invisível. O mesmo cenário pode se repetir na sua geladeira com aquela sobra de comida que você acha que está tudo bem, porque não cheira nada. No final desse vídeo, eu te mostro exatamente o que fazer para proteger e ainda resolvo uma situação problema, do jeito que cai na prova de biologia. Então, fica comigo até o fim. Vamos entender o que está acontecendo de verdade. Toda comida carrega micro-organismos, bactérias, fungos, leveduras. Isso é normal. Nós vivemos rodeados deles. O problema começa quando eles se multiplicam. E eles se multiplicam de um jeito que assusta. Em condições favoráveis, uma única bactéria pode se dividir a cada 20 ou 30 minutos. Pensa comigo. Uma vira duas, duas viram quatro, e em poucas horas, uma única bactéria pode ter gerado milhões de descendentes. É como um investimento com juros compostos, só que em vez de dinheiro, são micróbios. E é aqui que entra a sua geladeira. O frio funciona como uma câmera lenta para a maioria das bactérias. Ela desacelera o metabolismo delas, fazendo com que se multipliquem muito devagar. Mas atenção, desacelerar não é eliminar. A geladeira é uma máquina do tempo, ela não congela a vida da bactéria, ela apenas adia o problema. Existe uma faixa de temperatura chamada de zona de perigo, entre 5 e 60 graus. Dentro dela, as bactérias se multiplicam em ritmo acelerado. Por isso, a regra básica é: comida quente que esfria e fica horas na bancada está passando pela zona de perigo. E é exatamente aí que o perigo cresce. Mas tem uma pegadinha que pouca gente conhece e é o coração desse vídeo. Algumas bactérias não se importam com o frio. Existe um grupo de micro-organismos chamado de psicrotrópicos, do grego que amam o frio, capaz de crescer em temperaturas de refrigeração de 4 graus ou até mais. O mais famoso deles é a Listeria monocytogenes, uma bactéria que se multiplica dentro da sua geladeira, enquanto você dorme. Não é exagero, ela cresce na faixa de 0 a 45 graus. A geladeira, a 4 graus, é praticamente um resort para ela. E ainda tem um segundo perigo: as toxinas pré-formadas. Algumas bactérias, quando se multiplicam na comida, não fazem só cópias de si mesmas. Elas produzem venenos, as toxinas. E é aqui que está o detalhe cruel. Reaquecer a comida mata as bactérias, mas não destrói as toxinas que elas já produziram. Pensa assim: a bactéria é a fábrica e a toxina é o veneno que saiu da fábrica. Se você explodir a fábrica, o veneno que já estava lá espalhado continua lá. Você pode ferver, fritar, assar, o veneno permanece. Agora, vamos aprofundar esse conteúdo, porque aqui tem uma biologia linda por trás. Importante para quem vai prestar qualquer tipo de exame, como, por exemplo, um concurso, vestibular e até mesmo o Enem. Comecemos então pela estrela do frio, a Listeria monocytogenes. Ela é uma bactéria que chamamos de gram-positiva. É um termo técnico que diz apenas que a parede dela retém apenas um corante específico. Na prática, significa que ela tem estrutura celular robusta. O que a torna especial é ser um patógeno intracelular facultativo. Ela não precisa viver dentro da célula, mas se entra, se esconde lá dentro e escapa do sistema imunológico. O mecanismo dela é digno de filme de ação. A Listeria usa proteínas de superfície para invadir o intestino. Dentro da célula, ela secreta uma toxina chamada listeriolizina, que perfura a bolsa que aprisiona o fagossomo e a liberta no citoplasma.
E é aí que vem a parte mais impressionante. Ela recruta as proteínas de actina da própria célula hospedeira e constrói uma cauda que a impulsiona. É como se fosse um foguete para atravessar de uma célula para outra, sem nunca expor ao sistema imunológico do nosso corpo. Cientificamente, isso se chama de polimerização da actina mediada pela proteína ACT-A. É um mecanismo que cai com frequência em provas, por exemplo, de microbiologia e imunologia. Por que isso importa para você? Porque a listeriose não é uma intoxicaçãozinha. Em pessoas saudáveis, ela pode causar apenas um desconforto leve, mas em gestantes, recém-nascidos, idosos e pessoas imunossuprimidas, ela pode atravessar a barreira biológica, inclusive a barreira placentária, e causar formas graves como meningoencefalite e sepse. Gestantes têm um risco muito maior de contrair uma forma invasiva. E daí a recomendação clássica para evitar alimentos como queijos não pasteurizados e embutidos crus durante a gravidez, é lógico. O segundo ator dessa nossa história são as toxinas. Vamos a 3 exemplos que vale ouro para a prova. Primeiro, a enterotoxina estafilocócica, produzida pelos Staphylococcus aureus, uma bactéria super conhecida. Essa toxina, ela é termoestável, resistente à fervura. Você aquece a salada de maionese, por exemplo, o Staphylococcus vai morrer, mas a toxina continua ativa e provoca vômito intenso em poucas horas depois. O nosso segundo astro da história é o Bacillus cereus, uma bactéria que ela forma uma estrutura chamada de esporos, uma estrutura extremamente resistente que sobrevive ao cozimento do arroz. Se o arroz fica ali por horas em temperatura ambiente, os esporos germinam e as bactérias vão produzir uma toxina extremamente resistente ao calor. E o arroz reaquecido vira uma bomba de vômito depois. O nosso terceiro astro aqui é uma bactéria chamada de Clostridium botulinum. Uma bactéria que ela é anaeróbia estrita, ela só cresce na ausência do oxigênio. O produto, chamado de toxina botulínica, considerada uma das substâncias mais tóxicas conhecidas pela ciência, ela é capaz de intoxicar uma pessoa em doses de ordem de microgramas, e essas microgramas podem ser fatais. O risco é das conservas caseiras mal processadas, dos alimentos em óleo sem acidificação. Ela ataca o sistema nervoso, causando paralisia muscular progressiva. Repare no padrão que conecta tudo aqui. Não é a bactéria que te adoece, é o que ela produz enquanto se multiplica. E o que permite essa multiplicação é o tempo e a temperatura. A geladeira, na maioria das vezes, vai desacelerar esse processo, mas tem exceções perigosas. E é exatamente esse raciocínio que as provas atualmente estão explorando. Interpretar a curva de crescimento bacteriano, relacionar temperatura com multiplicação, avaliar um caso clínico de intoxicação alimentar. Quando você entende o mecanismo e não decora, qualquer questão dessas fica simples. Falando nisso, vamos treinar um pouquinho para que a gente possa aqui discutir um pouquinho dessa ação. Vamos treinar com uma situação problema. Imagine uma família, cozinha o arroz do almoço de domingo e deixa uma panela na bancada. Isso em temperatura ambiente e vai lá até a noite. Na segunda-feira, eles pegam e reaquecem o arroz no fogão e todos almoçam. 3 horas depois, as 3 pessoas que comeram começam a vomitar intensamente. Qual o mecanismo biológico envolvido com essa situação? E como, lógico, ela poderia ser evitada? Vamos raciocinar. O arroz foi cozido. Isso mata as células vegetativas. Bactéria em si não está mais ali. Mas não os esporos do Bacillus cereus. Isso a fervura não vai eliminar. A panela ficou horas em temperatura ambiente, ou seja, dentro daquela zona de perigo, entre 5 e 60 graus que eu havia dito lá atrás. Os esporos germinam e a bactéria se multiplica e produz a toxina. Como eu disse, a toxina é termoestável. O reaquecimento, na segunda-feira, matou as bactérias, mas não destruiu a toxina. E foi ela, pré-formada,
que vai causar o grande problema. A prevenção é refrigerar o arroz em até 2 horas após o cozimento, em recipiente raso para esfriar rápido. Idealmente, não reaquecer a mesma porção toda de uma vez. Se tiver ido para a geladeira logo, a multiplicação teria sido desacelerada, a toxina não teria sido produzida em quantidade suficiente para adoecer ninguém. Ficou claro para vocês? Então guarda esses 3 pontos seguintes aqui que eles valem em ouro. 1. A geladeira retarda, ela não elimina. E algumas bactérias, como a listéria, crescem até mesmo no frio. 2. Reaquecer mata bactérias, mas não destrói as toxinas. Cheiro não é teste de segurança. O perigo silencioso não cheira, não tem gosto, não tem cor. 3. Regras práticas. A geladeira a 4 graus ou menos. Comida fora de geladeira, no máximo 2 horas. Sobras são válidas por até 3 a 4 dias e deve reaquecer até ferver bem. Então, se esse vídeo te ajudou, vou te pedir, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário se você já desconfiava do cheiro da comida. Quero saber quantos de vocês já caíram nesse testezinho do cheiro. Compartilha com alguém que cuida da geladeira da sua casa e não perde que eu vou postar 2 shorts falando sobre esse mesmo assunto em 30 segundos que vai resumir bem esse assunto. Então ajuda aqui o canal, dá o seu like, compartilha e segue aqui para ajudar a gente a entregar mais conteúdos interessantes para você. Valeu? Até a próxima. Tchau!